Cara, assim, acho que eu vou te perguntar isso, mas eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou mesmo te perguntar. Onde é ser mais difícil ser cristão? Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior? Também, tem muita gente que fala assim, a adolescência do cristão é difícil porque a galera desvia, né? Tem essa prerrogativa. Primeira coisa, eu acredito que a probabilidade de desviado seja semelhante aos adultos. A diferença é que o adolescente ele vai fazer e ele tem uma personalidade forte. Então ele se expõe. Sim. E o adulto está escondido. Mas os dois estão em pecado. A igreja identifica talvez mais fácil o adolescente desviado do que o adulto desviado. Porque o adulto desviado falta no culto e ninguém vai dar dura nele. O adolescente, a mãe chega lá e conta, ó, o adolescente não veio, meu filho não quis vir, conversa com ele. Então, acho que a probabilidade, assim, a porcentagem de desviado não estou baseada em nenhuma pesquisa, né? Mas eu lembro daquele texto, né? Um estará deitado, o outro é um trabalhando, o outro vai, o outro fica, enfim. Então, eu acredito que, da mesma forma na escola, né? A gente tirando aí esse período de inocência da infância, que aí a gente não tem uma idade fixa, né, na palavra, mas quando sai desse período de inocência, necessitando, né, da confissão em Cristo Jesus para a salvação, eu acredito que o desafio é sempre proporcional para aquela criança. Com 11 anos ela vai ter desafios de 11 anos, com 13 anos, e por aí vai. E vai se moldando, né? Exatamente. Então não adianta eu querer, eu vou apertar o botão de alerta na adolescência, agora eu quero que meu filho seja cristão. Se você não semeou na infância, é uma continuação, não é uma gaveta diferente. E a faculdade, se você tem um adolescente maturado no ensino médio, posicionado, né, que tem comunhão com Deus, vida de devocional, quando ele for para a faculdade, cara, ele vai ser uma tocha naquele lugar. Sim. No lugar dele temer aquele lugar, aquele lugar vai ser um lugar onde ele vai ser autoridade. A Bíblia fala que não faz sentido você pegar uma luz e colocar embaixo da cama. Um adolescente posicionado que entra na faculdade, ele é uma luz no pedestal para falar do amor de Deus. Então, eu acredito que, sim, na faculdade ele vai ter uma liberdade maior. Ele pode sair da faculdade. No ensino médio, o inspetor ia falar, não pode, autorização da mãe. Então, tirando essa coisa da liberdade, que é o que vai trazer esse indício de maior nível de desvios na faculdade, e eu não quero lutar contra essa pesquisa, o que eu quero mostrar é que, na verdade, eu acredito que a maioria desses adolescentes e desses jovens não desviaram na faculdade no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, que foram sido vencidos e definharam. Não, a maioria deles, em uma semana, 2 semanas, 3 meses, só estão evidenciando um adolescente que já estava caído, mas estava na igreja, né? E aí, por uma questão de idade, de posicionamento, consegue ter o confronto com o pai de falar, não quero ir mais, não quero mais ir na igreja, tem que me respeitar. Mas, na verdade, para mim, tudo é um continuismo de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Depois dos 12 fica mais difícil? Fica. Então, por isso que eu tenho que investir na igreja infantil. Por isso que eu tenho que levar o quanto antes. Porque não é uma questão da idade, é uma questão de que começa a ter vontade própria. Começa a desejar coisas. E se tá com a palavra no coração, você só continua a semeadura. Se não tá, aí vai ficando cada vez mais difícil. E esse legal do posicionamento é que, talvez assim, inspirando a pessoa, o jovem, o adolescente, a se posicionar desde cedo, eu acho que é o que ele vai viver esse texto. Não tem como esconder uma lâmpada embaixo da cama. Porque quando chegar lá na frente, lá no escuro, assim, tipo, sei lá, numa faculdade, ou até no trabalho, enfim, na vida, ele vai sentir a necessidade de se posicionar. Tipo assim, cara, tá difícil aqui. Ninguém fala de Jesus. Pô, mas tu tá ali. Sim. Fala. A gente teve um tempo agora com o pessoal da Bola de Neve Ministério Santos. Eu vi. E foi muito interessante. Eles estão no mês da celebração. Nós falamos sobre adoração. E o que Deus colocou no meu coração é que o desafio é a gente não sair do culto. O nosso culto não começa às 19 e acaba às 21h30 de domingo. Não. O nosso culto começa quando Jesus nos chama. E esse culto só acaba quando a gente morrer ou quando Jesus voltar. E o diabo, ele quer tirar a gente desse culto. Então, se eu consigo imprimir no coração das minhas filhas que elas nasceram para a glória de Deus, nasceram para cultuar o Senhor, e eu colocar no coraçãozinho delas que elas precisam temer ao Senhor, amar ao Senhor, servir ao Senhor, buscar ao Senhor, se elas crescerem, elas estão a uma experiência com o Espírito Santo de Deus para serem instrumentos de Deus para essa geração. Não que elas já não sejam, mas que eu quero dizer assim, posicionamento consciente. Sim. Então, independente do ensino médio, ensino fundamental, se eu trabalho em um lugar ou no outro lugar,
se eu tenho uma família cristã ou se eu não tenho. A partir do momento que eu entendi que eu tenho que cultuar a Deus sem interrupções, a Bíblia fala, eu tenho que oferecer o meu corpo como um sacrifício vivo. Não é que eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que ser o sacrifício. Então, a partir do momento que eu ocupei essa identidade de filho, de servo, de adorador, faz parte da minha essência exalar o bom perfume de Cristo. Não é algo forçado. Difícil é quando a pessoa vai para essa guerra. Vou chegar na faculdade, agora vocês vão ver, vou ter que ser crente. Não, eu já sou. Eu sou luz. Né? E aí Deus vai dando sabedoria, você vai se posicionando e a gente segue a vida. Eu gostei dessa fala tua quando você falou das suas filhas, porque eu ouvi uma frase do apóstolo Luiz Hermínio, que diz assim, o que você sente é o poder de Deus, mas o que você precisa conhecer é a presença. Amém. Então a presença precisa ser conhecida. Amém. E eu acho isso muito legal porque é desde a infância conhecendo a presença. E a presença, ela dá um selo de autenticidade. Com certeza. Eu estava na Avenida Paulista uma vez fazendo um evangelismo junto com o pessoal do Dunamis. Sim. Alguns amigos me convidaram. A e galera a gente boa tava também, numa né? agenda legal A na galera mais ou igreja. menos aí, né? E a gente correu para lá e não tínhamos nenhuma programação na nossa igreja naquele dia. E foi muito interessante, porque enquanto nós estávamos evangelizando, um rapaz todo vestido de uma roupa mais aleatória, assim, Sim. deve ser Hare Krishna, alguma coisa nesse sentido, começou a ofender uma moça que estava evangelizando. E ele parecia ser professor de história, não me lembro agora se ele era professor de história ou se ele começou a mostrar conhecimento de história. E queria falar que Jesus era uma farsa, que era um personagem idealizado e tal, e tal, e tal. E ali naquele momento eu comecei a perceber a menina acuada e ele estava sendo agressivo verbalmente com ela, né? E eu precisava me posicionar de alguma forma e eu acabei usando de um posicionamento bem simplista, né? Aquela passagem que o cara fala, olha, eu era cego e agora vejo. Os caras falam, o pecador que te curou, ele, olha, não sei quem foi que me curou, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Eu falei para ele, cara, Jesus é real. Eu falei com ele hoje. Cara, quando eu falei isso, o cara enlouqueceu. Pra cima. Começou a me ofender e começou... E eu me lembro de me segurar, né? Porque a minha vontade, quando ele falou que eu era louco, eu falei, cara, olha a roupa que tu tá vestindo em plena Avenida Paulista e o louco sou eu, né? Entendeu? Mas dessa parte eu me segurei, só pensei e não falei. Mas a forma que eu pude me posicionar foi com a minha experiência. Porque eu poderia debater história com ele e a gente já tá num campo acadêmico interminável. E o que eu quis mostrar para ele é o seguinte, você não acredita? Eu acredito, eu falei com ele hoje. E até que ponto isso vai ecoar no coração dele? Sim. Até que ponto? Porque a gente tem aquela frase, né? Contra fatos não argumenta. Né? Então, quando eu falo da minha experiência, além de eu revelar o Deus que me transformou, eu posso ser um pouco menos ofensivo no sentido de confronto. Porque uma coisa é eu debater religião, outra coisa é eu debater a minha verdade. Então, eu trago para mim, cara, a minha experiência é que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus diz isso, mas eu vivi isso, cara. Eu tenho vivido isso tudo. Então, isso traz uma experiência pessoal com Deus. E ninguém tira. Sim. Né? Não tem como alguém vir falar, Deus não existe. Falar, não. A não ser que você define um processo espiritual aí de apostasia. É que o Senhor tenha misericórdia da minha, da sua e da nossa vida.